Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos entrando na sua casa com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Tudo bem, André? Tudo bem, querido Sérgio, que possamos no dia de hoje ter um programa de muita paz, de muita luz, levando aos nossos queridos ouvintes da Rádio Boa Nova um pouquinho desta visão de Chico Xavier, falando um pouquinho desta bandeira viva do amor, da caridade, do entendimento, da fraternidade, que legou um exemplo muito grande e que até hoje nós temos visto os seus frutos. Nós queríamos agradecer a todos os rádio-ouvintes pelo carinho que têm sempre para conosco, mandando uma mensagem, às vezes saímos para fazer palestra, as pessoas nos cumprimentam, as pessoas falam alguma coisa do programa, e é isso que nos motiva, nós a continuarmos o nosso trabalho, que gravamos simultaneamente, tanto pela Rádio Boa Nova, como também pela Rádio Clube de Itapira, para passarmos aqui em nossa região. É sempre uma alegria falarmos de Chico Xavier. E é importante relembrarmos também, querido Sérgio, que esse programa, para as pessoas que porventura têm dificuldades de acompanhar pela Rádio Boa Nova, 6h30 da manhã, aos domingos, pode também acompanhar pelo YouTube. Está todos os programas disponíveis, desde o primeiro que fizemos, até o de hoje, estão todos disponíveis no canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos perceber que na obra de Francisco Cândido Xavier, na sua vida, nas suas dificuldades, que tem sido para todos nós uma grande lição que faz com que nós possamos pensar na importância de desenvolver a paciência, nós vamos ver dois remédios, duas histórias diferentes, nas quais vamos contar hoje uma e a semana que vem a outra. Exatamente a primeira com o título Remédio, a segunda da semana que vem com o título A Água da Paz. A Água da Paz é uma história mais conhecida por todos no movimento espírita, mas o remédio é uma história muito bacana que Chico vivencia naquela época, que vale a pena nós repensarmos e refletirmos sobre essa história. Chico, numa noite, estava muito fadigado, cansado, quando a hora da prece costumeira apareceu-lhe Dona Maria João de Deus, ou seja, no final da atividade daquela noite, apareceu-lhe a sua mãe. O que a mãe de Chico então disse? Roga ao Espírito carinhoso como fazer alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres. Chico então rogou a sua mãe, porque Chico se viu cansado, aflito. E como ele sabe que a mãe é uma dessas pessoas que mais lhe ajudava, a mãe diz: meu filho, só conheço um remédio. Pergunta o Chico: qual é, mamãe? Servir. E é importante dizermos, querido Sérgio, queridos ouvintes, que nessa altura da vida do Chico, Emmanuel ainda não se fazia presente, ele estava reencarnado. Nesta altura, quem estava muito próximo do Chico era sua mãe, Maria João de Deus, e também quem incentivava muito o seu trabalho era a Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão. Então nós vemos que ele, nessa altura, ainda não tinha na casa dos 20 anos. A perseguição por parte da igreja era muito grande, Pedro Leopoldo era uma cidade pequena, o Chico era mal compreendido pelos seus próprios familiares, a mediunidade dele era algo extraordinária, que as pessoas ainda não tinham uma compreensão. Observamos também que no centro eram poucos os companheiros que ele verdadeiramente poderia contar, sobrecarregava muito ele porque ele trabalhava de dia, no centro ele estava psicografando, atendendo, era médium de psicofonia. Vimos já um tempo atrás, teve que durante um mês ajudar um cego que caiu da ponte. Então a vida do Chico era de muitos afazeres, os irmãos mais novos, o Chico ajudava na criação,
ajudava também nos sobrinhos que já suas irmãs mais velhas já tinham. Então ele não tinha apenas a responsabilidade do trabalho do centro espírita, muitas coisas dependiam dele. Bom, o remédio era servir, mas o Chico ainda continuava na condição de um jovem com muita responsabilidade sobre os seus ombros, não só para com a família, até mesmo no quesito de botar alimento dentro de casa, como também a grande responsabilidade de dirigir um centro espírita junto com o seu irmão, na condição de um médium que estava ali a trabalhar o tempo integral. Então Chico continua a perguntar, mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja? Se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recorremos pedradas? Servir é a solução? Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, destacam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? O serviço que Dona Maria João de Deus diz para o Chico que é o remédio, é o remédio para todos nós. Nós vemos a vida de Jesus. Em determinado momento Jesus diz assim, perguntado sobre o descanso, e ele fala, meu pai trabalha incansavelmente, e eu também. Então estas almas já vão aos poucos compreendendo que o trabalho, o serviço, é de fundamental importância, porque uma mente ociosa dá margem aos maus pensamentos, dá abertura aos obsessores gratuitos, como ela mesma teve a oportunidade de nos dizer. Mas o serviço precisa ter conhecimento de causa. Nós vimos na semana passada, no programa passado, aquela história com Joaquim Tibirá, que ele orientou que nós temos que tratar o obsedado e tratar o obsessor. Nós vemos a importância do estudo, a importância do conhecimento, porque do contrário, nós estamos numa religião muito vasta, que não basta conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho, para dizermos assim, eu conheço o Espiritismo. Não, isso é muito pouco. E o serviço vai nos dar o complemento da compreensão de toda esta oportunidade existencial que estamos tendo. Quantas pessoas afastam das atividades mediante as perseguições? Era essa a dúvida de Chico Xavier. Mamãe, como fazer diante das perseguições, principalmente dos encarnados? As injúrias, as fofocas, as maledicências. Muitas vezes nos incriminam de coisa que nós não fizemos. E a orientação que ela deu, num primeiro momento, foi servir. Mas o Chico continua, André, fazendo essa leitura que nós já fizemos. Ele estava ali, André, fazendo as reclamações diante das suas preocupações, mas ela então responde, André, de uma forma muito interessante, porque inicialmente ela diz, só existe um remédio, é servir. E depois que ele fez todas aquelas reclamações, ela diz assim, sim, há um outro recurso, meu filho. Perguntei, qual é, mãe? Servir sempre. Agora ela aumentou a dose. Não é mais servir, é servir sempre. É bonito vermos tudo isto, porque muitas pessoas chegam na casa espírita imbuídas de boas intenções. Só que quando são convidadas ao estudo e à prática do bem através de uma atividade, nós sempre temos as desculpas. O tempo está corrido, a família precisa da minha presença, tenho isto, tenho aquilo. E o servir, ele vai mudando a sua importância conforme o tempo vai passando. Alguns se entregam ao trabalho, outros procuram 1001 desculpas para se afastar deles. Mas nós temos que compreender que o servir não é apenas dentro da casa espírita.
O servir é no lar, o servir é no trabalho, o servir é na sociedade, o servir é no trânsito, dirigindo. Servir através de uma boa prece, de um olhar, de um pensamento positivo, ao vermos uma situação conflitante. O servir não é apenas e tão somente com as pessoas que vêm até o Centro Espírita. Nós temos aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade uma atividade muito interessante, que é a coleta de alimento, que nós denominamos de Campanha do Quilo Alta de Souza. E nós tivemos recentemente nas ruas pedindo alimento, nas ruas aqui da cidade de Itapira, e nós demos aproximadamente 50 livros espíritas. Ninguém impõe nada, nós chegamos, pedimos o alimento, se a pessoa nos dá o alimento ou não, nós perguntamos, olha, nós temos um livro, aceita? Distribuímos 50, só não distribuímos mais porque não tínhamos. E aproximadamente 350 tubinhos de pomada, que pessoas que já conheciam e pessoas que pediram. Então nós vemos, são pessoas que não viriam no Centro Espírita. São pessoas que às vezes não compreendem. Se dessas 50 pessoas que pegaram um livro, se der vontade numa delas de continuar a vida, de superar os seus problemas, de reorganizar suas dificuldades, é uma vitória que nós tivemos. Mas é o servir. É nós pegarmos o sábado à tarde, que poderíamos estar descansando, arrumando a casa, estando com a família. Estava um dia quente, aproximadamente 33 graus, nós na rua pedindo alimento. Então os frutos são muitos, mas é o servir. Não é o sermos servidos, é o servir. É o dar o primeiro passo, é levar um pouquinho dessa bênção que o Espiritismo nos dá a lares que têm muito menos, seja da matéria, seja no lado espiritual. E a gente percebe como é difícil fazer uma atividade desse gênero. Por quê? Porque nós ainda somos imbuídos de muito orgulho, de muito egoísmo, de muita vaidade. Servir, como Maria João de Deus diz ao Chico, e servir sempre, que logicamente é não cansar, é não desanimar, significa entender que quando eu faço um trabalho no sentido do bem, eu não tenho que estar preocupado o que as pessoas estão achando, o que as pessoas estão sentindo. Somos nós que temos que sentir bem, com uma atividade que vai fortalecer o nosso coração. É uma situação que vai nos favorecer no sentido de podermos continuar a nossa caminhada prosperando a busca da nossa evolução. Paulo talvez seja o grande exemplo para todos nós. Foi caluniado, foi perseguido, apanhava em praça pública, foi pelos próprios companheiros da igreja delatado muitas vezes, entregue para os soldados. Paulo foi um exemplo vivo, mas Paulo, ele cumpriu aquilo que a mãe do Chico diz a ele, que serve para todos nós. Ele servia, porque ele estava com a consciência tranquila de que tudo que ele estava fazendo era no campo do bem. E outra coisa interessante também é que uma atividade como a coleta de alimento e outras que temos no Espiritismo, em muitos casos não é dado a devida importância porque é uma atividade que não exalta o nome de ninguém. Geralmente as pessoas querem servir em atividades que podem ter destaque, fama, e isto é um perigo que nós estamos vendo no Espiritismo atualmente, porque as atividades assistenciais estão deixando de existir. Não está deixando de existir a fome, está deixando de existir os departamentos assistenciais. O departamento de entregar uma cesta básica, o departamento de entregar uma sopa, o departamento de entregar um agasalho. E no lugar de tudo isto está vindo os cursos, os congressos, os encontros. Os encontros, os congressos, as palestras, os seminários, os cursos, tudo isso é importante. Porque sem conhecimento nós não saímos do lugar. Mas o Espiritismo não pode esquecer que ele é o cristianismo redivivo. E ele tem o compromisso com aquele menos favorecido da sorte também. Muitos imaginam assim, é obrigação do governo. Na Europa, esta frase funciona.
O governo realmente ajuda muito. No Brasil, ainda não é assim. No Brasil, o governo ainda não consegue ajudar a todos de modo uniforme. Então, tem sim que ter instituições levando auxílio, levando um pouco de acolhimento. E sem falarmos também que hoje as casas estão recebendo as pessoas sem um preparo. A pessoa chega na casa espírita, às vezes o companheiro não está bem preparado para receber as pessoas, a pessoa não tem vontade de voltar no centro. Não tem um acolhimento, não tem uma fraternidade, não tem um abraço. A pessoa chega e consola quem está ali para consolar. É isto que nós precisamos. O servir sempre é com alegria. O servir sempre é com esperança. O servir sempre é compreendendo que, independente da atividade que estejamos, de vulto ou não, de importância ou não, para Deus é uma grande atividade, seja ela qual for. Então isso é importante de pensarmos. Eu me lembro também, André, que milhares de casas espíritas espalhadas por esse Brasil e também por vários países, teve o dedo de Chico Xavier. E a gente sabe quando uma casa tem o dedo de Chico Xavier. É muito fácil quando você chega numa casa e você vê a estrutura da casa, você diz, aqui teve ensinamento do Chico. Teve. O fundador esteve com o Chico orientou. Porque depois do desencarne de Chico Xavier, é que começou essa história do movimento espírita abolir essa atividade que o Chico tanta importância dava. Principalmente, nós vamos buscar na nossa teia mental quantas vezes nós tivemos a oportunidade de assistir a reunião de Chico Xavier embaixo do abacateiro, aonde o Chico distribuía alimento para milhares e milhares de pessoas. Antes de distribuir, fazia-se um culto do Evangelho no lar, no abacateiro, para aquelas pessoas que vinham em caravanas de outras cidades. Então aquilo era impregnado de um magnetismo que talvez nós não tenhamos condições espirituais de retratar o que significava aqueles momentos. De tal era a sua importância, porque é isso que o Chico nos deixou, servir e servir sempre. Nós temos que tomar muito cuidado, André, quando você fala dos seminários, dos congressos, é muito importante, você já enfatizou isso, mas nós estamos vendo muitos oradores se destacarem, André, onde não tem sequer uma casa espírita para frequentar. Não fazem atendimento fraterno, não fazem uma sopa, não dão uma distribuição de cesta básica, não trabalham no mediúnico, que é capaz até de ter medo dos espíritos. Eu já teve orador em Itapira que eu convidei o orador para no final, se o senhor quer participar do trabalho mediúnico? Não, eu não participo dessa atividade. Então o camarada participa do quê? Essa é a pergunta. Participa do quê? Então nós temos que tomar muito cuidado, André, porque tem muita gente que está silenciando diante de um fenômeno que está acontecendo no movimento espírita, que são pessoas que estão engendrando-se no movimento espírita para fazerem palestras o ano todo, levam livros e não tem uma casa espírita para defender, não tem uma casa espírita para trabalhar. Isso é o grave. Vamos ver o exemplo da vida e obra de Chico Xavier. Chico a vida inteira, até o seu desencarne, a ponto do seu corpo ter sido velado no grupo espírita da prece, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então nós vemos, André, 17 anos, Centro Espírita Luiz Gonzaga. Em 1959, Chico muda para Uberaba e já começa na Comunhão Espírita. Passado alguns anos, Chico cria o Grupo Espírita da Prece e fica até o seu desencarne. O Chico defendeu a bandeira de uma casa espírita desde os 17 anos de idade. E olha que o Chico, André, poderia ter sido uma figura que abandonasse o centro, saísse fazendo psicografia ou palestras que o Chico falava muito bem, tinha um português corretíssimo,
e frequentou até o 4º ano primário, isso já demonstra a sua condição espiritual. E por outro lado, André, o mais importante, Chico legou um grande trabalho para o povo brasileiro. E disso tudo que nós enfatizamos, podemos tirar uma grande lição. Temos que fazer a nossa parte. Jesus mesmo nos afirma, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, como está no Novo Testamento. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E isto também acontece dentro do Espiritismo. No momento da nossa desencarnação, é como Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Quando nós prejudicamos o Espiritismo, nós estamos prejudicando um coletivo. Mas em contrapartida também, quantas pessoas não temos, e o nosso querido Sérgio sempre fala, por exemplo, do grupo Alta de Souza, que são inúmeras casas, olha o trabalho bonito que eles fazem. Olha a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, as casas André Luiz, o tanto que ajudam as pessoas. Então, tem muita gente mal intencionada no meio espírita? Tem, mas também tem muita gente boa, trabalhando no anonimato, fazendo a sua parte, só que esses não têm destaque. Esses não têm ibope. O que tem ibope é quem fala bem, é quem está nos congressos, mas não tem problema. Jesus, ele sabe diferenciar o bom servidor daquele embusteiro. Então, nós temos que fazer a nossa parte, temos que fazer o que podemos e pegar o exemplo do Chico e seguir firme. E é interessante, né? Quando ela diz servir sempre, então Chico faz uma pergunta para a mãe. Então, a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, responde Maria João de Deus. É um remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Então nós vemos, o servir tem que ser um servir com sabedoria. O tempo é o nosso grande remédio. O tempo vai avaliar o trabalho. Então, nós na Terra às vezes ficamos chateados por conta disso, daquilo, às vezes olhamos o rumo que determinada situação espírita está tomando. Nós temos que fazer sempre a nossa parte, pequenininha, imperfeita ainda, pegando o exemplo deste grande homem que foi Chico Xavier, que a gente possa não desanimar do nosso caminho, porque nós sabemos que as ingratidões vêm, as traições, os problemas, as dificuldades dentro do próprio lar. O que nós não podemos é nos abater. É nós levantarmos, se cairmos, levantarmos de novo, seguirmos adiante, que vão ter aquelas pessoas mal intencionadas, isso está em todo lugar e em toda parte. O que nos consola é que neste exato momento tem muitas pessoas boas trabalhando no bem. Eu me lembro de uma pequena história, para irmos para o encerramento, quando um grupo de médicos de Franca foi até Uberaba para tentar convencer Chico Xavier a trazer mais obras, principalmente do espírito de André Luiz. Aqueles homens foram todos de branco, eles saíram do hospital e foram para Uberaba. De Franca a Uberaba não é tão longe, e eles foram saindo da faculdade, eram professores, alguns saíram do hospital. Foi num grupo grande de médicos e no final, já altas horas da noite, eles ficaram em volta do Chico, todo aquele corpo de médicos que estavam ali, aqueles profissionais. E um deles então disse: Chico, nós viemos aqui lhe pedir um favor. Você não queria deixar esses trabalhos de atendimento ao povo? Vocês não queriam deixar de ir no abacateiro? Você não queria se retirar e continuar trazendo as obras dos espíritos, principalmente de Emmanuel, de André Luiz? E o Chico ouvia aquilo atentamente, e o Chico diz a eles: olha, eu já disse a Jesus e já disse a Emmanuel, se eu tiver que tomar uma decisão dessa natureza em minha vida, eu deixo de psicografar, deixo de trazer as obras dos espíritos,
mas eu não deixo de estar junto com o povo, porque foi nosso Senhor, que Jesus Cristo, que nos legou esse grande ensinamento. Então é essa mensagem que nos faz refletir quem foi Chico Xavier. Não ficava com a fama, não ficava com a glória, mas ficava com os humildes. Ao encerrarmos o nosso programa, convidamos as pessoas para interagir conosco através do WhatsApp 19 997 78 2794 e para nos seguir no Instagram. O do Sérgio é @sergio.vilar.37 e o meu @AndréLuizCVilar. E quem quiser acompanhar este e outros programas pode também acompanhar pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Nós vamos encerrando pela rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Recebam o nosso abraço carinhoso, o nosso beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz, votos de uma semana de muitas conquistas espirituais. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.